E em nome de Jesus, nós pedimos permissão para iniciarmos as tarefas desta noite. Se conosco agora, Senhor, e sempre, que assim seja. Meus amigos, nós vamos falar hoje um tema bastante importante. Na verdade, vamos dizer assim, é o tema mais importante, que é Deus, aquele que criou o universo, aquele que nos criou, que por um gesto de profundo amor nos deu a vida e nos dá todos os dias as ferramentas necessárias para que nós possamos fazer a nossa evolução, o nosso progresso, com o objetivo de maior de chegarmos à perfeição. Então, de modo geral, a noção que nós temos de Deus é assim, né? Um senhor velhinho, um ancião, barba branca, cabelos brancos, né? Sentado num trono, observando tudo que se passa, né? no nosso mundo, a cada um de nós, na nossa vida, no universo. Mas, na verdade, não é bem assim. Então, definição de Deus. De modo geral, né? Se nós formos procurarmos no dicionário um conceito geral, seria assim: Deus é o ser supremo, que as religiões monoteístas, né, aquelas que acreditam num único Deus, tem um único Deus, consideram como criador do universo. Trata-se de uma divindade a qual diversas religiões prestam tributo e louvam. Deus, nas suas capacidades, nos seus atributos, né? Onipresente, ou seja, está em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Onipotente, pode fazer tudo. E onisciente, ele sabe de tudo que se passa. Dependendo da religião, recebe nomes diferentes, né? Então, Javé no judaísmo, Alá no islamismo e outros nomes em outras religiões. Nós estamos falando aqui, meus amigos, o básico, né? Vamos falar o básico, porque o nosso tempo não é um tempo longo. Nós estamos hoje em 3 companheiros aqui, nós somos em 3, eu, a Denise e o Paulo, cada um vai falar um pouquinho. Então nós vamos fazer assim um estudo mais superficial. A doutrina espírita, como que ela define Deus? Vejam só a pergunta que Kardec faz, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: que é Deus? E não quem é Deus, porque quem é pode dar uma conotação de um ser como nós, um homem, uma mulher, um ser humano. E Deus, a gente sabe que tem uma elevação infinitamente superior à nossa. Então Kardec foi muito inteligente no seu questionamento. Ele pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira ou a causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo aquilo que existe no universo é criação de Deus. E essa pergunta número 11, ela é bastante interessante, porque Kardec pergunta: se um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Ou seja, será que um dia nós vamos poder compreender que é Deus? E veja só o que os espíritos respondem: que quando o nosso espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela nossa perfeição, que é o nosso destino, estivermos próximo dele, então nós o veremos e nós o compreenderemos. Ainda vai um bom tempo para que isso aconteça, porque nós estamos ainda dando os nossos primeiros passos, né? Dentro de uma escala, nós ainda estamos no início. Passamos pelo mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, e depois ainda temos regeneração,
mundos felizes e os ditosos, os celestes. Então nós ainda temos uma longa jornada para podermos chegar nessa situação de compreender, entender a grandeza, a bondade, a justiça de Deus. Atributos de Deus. Lá no livro dos Espíritos. Deus é eterno, ou seja, Deus sempre existiu. Ele não teve um começo. Ele é imaterial. Sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Nós não temos condições de avaliar, né? Foge aos nossos sentidos, à nossa inteligência, o nosso conhecimento. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então aí a gente, se Deus fosse, por exemplo, como nós, né, esse material humano, esse corpo denso, então aquela primeira figura do Deus velhinho, né? Então isso iria acontecer com Deus, mas ele é fora de cogitação a matéria com que Deus é constituído, se é que é matéria. E a gente não sabe, não conhece. Ele é único, porque se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder. Imaginemos então, se houvesse um outro Deus, com os mesmos atributos, com o mesmo poder, então poderíamos ter algum impasse, né, nas soluções dos problemas do universo. Então, tem que ser único, todo-poderoso, que é o caso de Deus. Continuando nos atributos, olha lá, todo-poderoso. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Soberanamente justo e bom. Não há como a gente discordar. A justiça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus pelas suas criaturas se revelam nos mínimos detalhes, nas menores coisas, como nas maiores coisas do universo. Então, o amor do Pai em relação a nós, em relação a tudo que Ele criou, é infinito. Então, soberanamente justo e bom. Se nós pudéssemos fazer uma representação, né, do amor de Deus unindo tudo no universo, seria esse, o maior mandamento. Deus, acima de tudo, acima de todos, seu grande amor envolvendo a nós, envolvendo ao nosso semelhante. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, mergulhado nesse amor infinito. E aí, conversando com um companheiro aqui da casa, o Luiz, ele falou assim: Walter, olha que representação interessante, né? Deus pode ser representado por um ponto de interrogação. Por quê? Porque muitas perguntas nós podemos fazer a respeito de Deus, muitas. Muitas afirmações também, como nós vimos, soberanamente justo, misericordioso, bom, todo-poderoso. Então, tem muitas afirmações que nós podemos fazer sem dúvida nenhuma. E também as reticências, né? Eu achei muito interessante essa mensagem. Onde você achava que era o seu ponto final, né? Deus coloca as reticências, quer dizer, dá sequência. A gente continua a nossa vida independentemente de acharmos que ali é o ponto final da nossa situação. Então, Deus pode ser, ao mesmo tempo, muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas afirmações e podem ser muitas reticências. Lógico que nós estamos falando aqui é algo bem superficial, que com certeza já é do conhecimento de vocês, está no livro dos Espíritos, esse material que foi tirado. Então é só para a gente, vamos dizer assim, recapitular, fazer uma lembrança.
falar de Deus fica até difícil, porque é um ser que é tão perfeito que a gente não tem nem noção, que é muito difícil de a gente falar aquilo que a gente não tem uma noção exata. Então, a gente se baseia na nossa doutrina, extremamente inteligente, que nos traz muitas respostas inteligentes. Então, é só um bate-papo no sentido de a gente reciclar, rememorar alguns conceitos, algumas coisas. Eu vou passar agora a palavra para a nossa companheira Denise, que fará a apresentação. Boa noite a todos, boa noite aos amigos internautas. Quando me convidaram para falar sobre Deus, eu comecei a pensar no meu relacionamento com Deus. E aí eu fui voltando no tempo e cheguei lá no Homem das Cavernas. E achei no Livro dos Espíritos uma colocação de Kardec, que nós, seres humanos, desde sempre, desde o início da humanidade, nós tivemos a intuição de Deus. Só que por não compreender bem o que era o mundo à nossa volta, nós muitas vezes confundimos Deus com os fenômenos da natureza. Então nós achamos que Deus era a chuva, era o trovão, era o sol e vários elementos da natureza nós considerávamos Deus por não entender o funcionamento do mundo. Mas o tempo foi passando e nós tivemos Abraão. Abraão que trouxe a ideia do Deus único e criador. Eu não coloquei, isso não significa uma ordem. Eu levantei algumas ideias em relação ao relacionamento, a forma que nós fomos compreendendo Deus ao longo do tempo. Só que para esse povo da época de Abraão, que era um povo guerreiro, era um povo rude, eles entendiam Deus que nem eles. Eles achavam que Deus também era guerreiro, que Deus achava importante a dominação de outros povos, a dominação de cidades, que Deus era vingativo e que Deus possuía um povo eleito que eram os hebreus, que hoje nós chamamos de judeus. Eles achavam que eles iriam dominar outros povos porque Deus estava ao lado dele. Eram povos que ainda faziam sacrifícios de animais, porque entendiam que a forma de se relacionar com Deus era essa, através da oferta do sangue dos animais. E aí nós fomos evoluindo um pouco e, mesmo assim, o Walter até citou um pouco sobre isso, que por um tempo, ou até existem pessoas que ainda possuem essa visão daquele Deus velhinho, de barbas brancas, que fica no céu, fica distante. Aquele Deus que tem a imagem humana, por quê? Porque não compreendemos. Como Walter colocou, Deus é imaterial e nós não compreendemos o que vem a ser isso. É difícil para nós avaliarmos. Então, nós imaginamos Deus como nós, a nossa imagem. E achamos que Deus, pessoas creem, né, que Deus é um Deus julgador, que fica, você vai para o céu, você vai para o inferno. E essas pessoas que são julgadas são condenadas a penas eternas.
Então, mesmo que elas mudem a forma de ver o mundo, de pensar a existência e até de se relacionar com o Criador, elas estão condenadas para todo sempre. Vem a ideia do ficar no céu tocando harpa, sem trabalhar. E, principalmente, essa questão da distância, que é muito complicado. Como que um Deus que está lá no céu vai pensar nas minhas coisas mais íntimas, nas pequenas coisas? Ele está lá preocupado com outras coisas, julgando o mundo. Como que ele vai se preocupar comigo? E a gente se engana, né? E as pessoas que creem nisso pensam que em mercadejar com Deus. Então fazem promessas, rezam um tanto de orações para pagar promessa, ou então vão a determinado lugar. Eu já ouvi falar de pessoas que vão a pé até cidades, sobem escada de joelhos. Então, é sem conta o número de promessas que se fazem nessa tentativa de conseguir algo de Deus, conseguir a atenção de Deus, conseguir o amor de Deus, como se Deus já não nos amasse o suficiente. E então Jesus nos traz a ideia de Deus Pai, Deus Amor. Esse Deus que é imaterial, que nós temos dificuldade de compreender, mas que Ele é principalmente misericórdia. Ele não fica longe, distante de nós. Como Ele é imaterial, Ele ocupa todos os espaços, todos os lugares, e principalmente Ele está no nosso interior, no nosso coração. E Deus leva em consideração todas as nossas atitudes, até as menores, para estar pensando sobre as nossas, o nosso lado bom, o nosso lado ruim, e que, na verdade, nós vamos estar vendo isso na visão de Kardec. E, principalmente, o povo hebreu via Deus como o Deus do povo eleito, e Jesus fala, não, Deus ama a todos indistintamente, ama tanto os bons como os maus, da mesma forma. E por isso, nós somos todos irmãos, filhos de Deus. Se Deus é Pai, nós somos os filhos, todos irmãos. E principalmente, Deus não está no céu. Ele ocupa todos os lugares. E na questão número 10 do Livro dos Espíritos, o Walter trouxe a 11, né? E Kardec, então, nos diz que a nossa incompreensão de Deus se dá porque nos falta um sentido. O que seriam os sentidos? Então, nós temos os 5 sentidos, né? Nós aprendemos, nós nos relacionamos com o mundo através dos 5 sentidos. Visão, audição, paladar, tato, olfato. E Kardec, então, afirma que nos falta um sentido, quer dizer, futuramente, com a evolução, há uma pista aí que nós teremos o 6º sentido, teremos um sentido a mais. E daí nós teremos uma compreensão maior do que venha a ser Deus, do que venha a ser essa imaterialidade que hoje nosso pensamento não abarca. E Kardec, então, nos traz a ideia do Deus de amor e justiça. Não é um Deus que condena, é um Deus que tem lei. Lei de amor
E dentro dessa lei existe a lei de causa e efeito, onde nós somos responsáveis pelos nossos atos, somos responsáveis por tudo aquilo que fizemos as nossas atitudes geram consequências. E que essa lei de Deus está gravada na nossa consciência, como nos diz Kardec na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, a bondade de Deus, a misericórdia é tão grande que Ele dá esse instrumento a cada um de nós, que é a sua lei dentro da nossa consciência. E Deus, e Kardec nos traz também essa imagem do Deus cuidador, o Deus que é presença. E o que vem a ser essa presença? Então, vamos imaginar uma criança dormindo, um bebezinho dormindo, e a sua mãe ao lado. Ela não fala nada, ela não está segurando o neném está no berço, mas ela tem a presença. E o bebê, dessa forma, dorme tranquilamente, porque sente a presença da sua mãe. Então, essa é uma forma pálida de entendermos essa presença de Deus. Como será, então, nosso relacionamento com Deus? Deus está em todo lugar, está dentro de nós. Mas será que nós estamos perto de Deus? Então, esse relacionamento, da parte de Deus, ele cumpre o combinado. E nós, será que cumprimos? Estar com Deus depende de nós, de cada um de nós. Depende da nossa aproximação, da nossa busca. E como fazer isso? Cumprindo a lei de Deus, que é a lei de amor, que não tem como estar falando tão rapidamente, mas nós podemos ter uma ideia dessa lei que Kardec descreve na parte 3 do Livro dos Espíritos. Ele, de uma forma didática, divide essa lei em 10 pontos, mas, na verdade, é uma única lei, a lei de amor. E para que possamos, então, cumprir essa lei de amor de uma forma muito rápida por causa do tempo, nós temos que ser caridosos. Então, a caridade resume as nossas atitudes, resume aquilo que nós devemos fazer para que possamos estar próximos de Deus. Então, nós temos que ser ativos. E, para encerrar a minha fala, faço o convite para que possamos refletir como está meu relacionamento com Deus, como está o relacionamento de cada um de vocês com Deus. Que possamos refletir sobre isso, que possamos estudar a lei de Deus, porque não tem como cumprir essa lei sem o conhecimento. E que Jesus possa sempre estar ao lado de cada um de nós, nos inspirando nesse cumprimento. Agora o Paulo Lara, então, vai estar encerrando. Queridos, boa noite. Que Jesus nos ampare, nos inspire, nos ordene o pensamento, porque Deus não é assunto fácil. Deus é um assunto tão complexo e tão vasto quanto o universo que Ele criou. E quando nós definimos lá para meados, no começo desse ano, final do ano passado, que em agosto nós falaríamos sobre Deus, no Sexta com Kardec,
e que daríamos 15 minutos para cada um falar sobre Deus. Eu falei, não vai dar. Falei para o Rodrigo, não tem jeito, porque nem que se nos dessem 15 horas, seria possível esgotar tudo aquilo que a filosofia, e dentro da filosofia a teologia, já escreveu e já pensou acerca de Deus, ou desse assunto, assim com A maiúsculo. Mas aí a gente tropeçou numa citação de Santo Agostinho, num dos seus escritos, num dos seus pensamentos, ele diz assim, quando me perguntam o que é Deus, eu não sei responder, mas quando não me perguntam, eu sei. Então, só dá para falar de Deus porque é em 15 minutos, porque Deus é esse conceito que é mais intuído do que compreendido pela nossa razão, como a Denise já citou aqui na questão 650 do Livro dos Espíritos, e eu cito as questões 5 e 6, quando Kardec vai dizer da ideia inata que existe na divindade, da divindade ou na criatura da existência de um Criador. Então eu resolvi também traçar o panorama de Deus a partir do povo hebreu, do povo judeu, a quem devemos, segundo Emmanuel, na questão 263 do livro Consolador, a ideia do monoteísmo, do Deus único. E no livro de Deuteronômio, você vai encontrar Moisés de frente para a terra prometida. Depois de peregrinar por 40 anos ali no deserto da península do Sinai, ele vai vislumbrar Canaã e vai ser informado por Deus que ele não vai entrar na terra. Ele já está com 120 anos, que ele chamasse Josué, passasse a incumbência para ele, é isso que Moisés faz, e então ele vai proferir 3 grandes discursos, que vai fazer essa retrospectiva de toda a trajetória do povo hebreu, saindo lá de Ur com Abraão, né, passando pelo Egito e pela escravidão e pelos 40 anos de peregrinação no deserto, e no segundo desses 3 grandes discursos, o discurso central de Deuteronômio, começa ali no capítulo 4, no 44, e vai até no 26, 16, Moisés vai recordar os estatutos, os mandamentos, as leis que ele recebeu diretamente de Deus, e vai recordá-los um a um para que o povo não se esquecesse daquilo quando entrasse em Canaã, na terra prometida. E aí ele começa pelo decálogo, mas ele vai chegar ali em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, aquilo que ficou conhecida como sendo a oração do Shema. A oração do Shema são alguns versos que todo judeu repete 2 vezes no dia, de manhã e à tarde, que contém a essência do judaísmo. E é uma espécie de síntese. Em Deuteronômio 6,4, você lerá assim no original, Shema Israel, Adonai Elohanu, Adonai Echad. Que significa Shema? Significa ouvir, escutai. Mas ouvir e escutar, no sentido bíblico, né, o verbo no imperativo, ele não significa apenas a audição, ele significa a aquiescência, a obediência. Então, ouvi Israel, escutai. Adonai Elohenu. Adonai é uma das formas como o judeu trata o eterno, porque um dos mandamentos do judaísmo, da Torá, é exatamente não pronunciar o nome de Deus em vão. Então, Deus é chamado, é denominado de diversas maneiras. Adonai é uma delas. E Adonai, o Senhor, ele vai refletir a face amorosa de Deus. Quando o judeu queria se referir a uma aventura, a uma graça, era por Adonai que ele clamava. Assim como a face da justiça, que a Denise trouxe, era Elohim, né? Elohim era o representativo da face da justiça divina. El Shaddai, a face do poder. Quando Deus aparece para os patriarcas bíblicos e fala que vai tirar do Egito, ou vai tirar de Ur e vai levar para... É El Shaddai que é ali citado. Né? Então, escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, Adonai Echad. Na tradução literal significa Deus é um. E essa interpretação nos leva à ideia do monoteísmo, que a Denise já citou.
Muitas vezes o Deus é um do Shema é entendido como uma afirmação do monoteísmo em oposição ao politeísmo, que vem a ser exatamente essa crença da humanidade, então, que jogava para a divindade todos os fenômenos da natureza, todos os aspectos da vida humana que fossem sobrenaturais e para ela incompreensíveis. Havia o Deus da chuva, o Deus do vento, o Deus do trovão, o Deus do mar, o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus do vinho. Mas Adonai Errad é mais do que uma afirmação do monoteísmo em oposição ao politeísmo. Porque aqui você não deve ler o numeral 1 como um numeral. O vocábulo 1 como um numeral. Um numeral é aquele elemento da gramática que vai determinar quantidades ou estabelecer classificações ou ordens, né? Um deus, 2 deuses, 10 deuses, vários deuses. Uma caneta, 2 canetas, 3 canetas, várias canetas. O primeiro deus, o segundo deus, não. O 1 aqui não é o numeral, o 1 aqui é um adjetivo. E o adjetivo é aquele elemento da gramática que vai qualificar o substantivo. E qual é a qualidade do 1? O fato de ser único. Então, a melhor tradução do Shema de Israel é de João Ferreira de Almeida, tradução contestadíssima por ser antitrinitariano, que é outro aspecto de Deus que nós nem sequer vamos abarcar na noite de hoje. Mas a melhor tradução é isso: escutai, ouvi Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. E é aí que as coisas se complicam. Porque uma coisa única é uma coisa que é única, não tem comparação. E uma das formas mais comuns de você entender alguma coisa é comparando com outra. Deus não tem termo de comparação. Deus é único. Como é que nós vamos entender Deus? Pergunta 10 do Livro dos Espíritos. É possível entender Deus? Adonai Errad, dizem os Espíritos. Deus é único. Como é que nós vamos entender? Falta-nos um sentido. Não dá para entender. O problema não está nem aí, o problema está na sequência do Shema, no versículo 5 de Deuteronômio 6:5, porque Moisés vai estabelecer uma relação de causa e consequência. Então ele vai dizer assim: escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Por isso, portanto, amai o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Amar aquilo que nós não conseguimos compreender. E Jesus complica. Quando em Mateus 27:37, ele vai, 22:37, ele vai ser perguntado acerca do maior mandamento da lei e vai citar o Shema. Né? E dizer que o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças e com todo o teu entendimento. E aí Herculano Pires, um filósofo espírita, pensador do espiritismo, no seu livro Concepção Existencial de Deus, vai dizer que o maior erro das religiões é querer que a gente ame a Deus apresentando ele como uma coisa que não dá para entender. E a doutrina espírita vai dizer que se não dá para entender tudo, dá para entender apenas algumas coisas, mas a essência daquilo que Deus necessariamente deve ser. E é aí, e nesse momento, que o judaísmo também caminha junto e nos aponta para a criação. Esse Deus único, ele se revela por intermédio da sua obra, por intermédio da criação. E aí você vai entender, então, que adorar a Deus sobre todas as coisas é adorar o El Shaddai, o todo-poderoso Criador do universo e de tudo que existe. Coisa curiosa, porque até a metade do século passado, mais precisamente até 1946, a humanidade achava que o universo era eterno, sempre tinha existido. Sempre existiu. Quando um cientista russo de nascimento,
estadunidense naturalizado chamado George Gamow, em 1946, vai apresentar uma teoria absolutamente estapafúrdia para a ciência de então e vai dizer que o universo teve um momento de surgimento no tempo e no espaço. E ele vai dizer que esse surgimento se deveu a uma grande explosão, ele vai chamar por brincadeira o Big Bang, e o nome vai pegar, que liberou toda a energia e é fruto de toda a matéria que hoje a gente conhece, e isso ocorreu há 15 bilhões de anos atrás. Somente na década de 60, a ciência conseguiu comprovar as radiações eletromagnéticas, captar dessa explosão, e aí ainda na década de 60, os modernos telescópios captaram aquilo que os astrônomos chamam de fuga das estrelas, que mostra, fuga das galáxias, que mostra que todo o universo está em expansão, fruto daquela explosão que ocorreu quando? Há 15 bilhões de anos atrás. E aí a pergunta que não quer calar é, 15 bilhões de anos atrás é muito tempo, mas eu consigo remontar nesse tempo pela imaginação. É um tempo lá atrás. Mas a pergunta é, o que existia antes de tudo existir? O que existia antes do Big Bang? E a resposta bíblica é Deus. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo do primeiro livro e no primeiro versículo, você lerá lá, Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Deus estava lá no princípio para criar. Percebe? Se no princípio Deus criou, é porque Deus estava no princípio para criar. Então, Deus é o ser existente por natureza. Deus é. E Deus é como ele se apresenta a Moisés no Monte Horebe, no Monte Sinai, naquela experiência de teofania, quando Moisés está pastoreando os rebanhos de Jetro, e na sarça ardente ele vê e ouve Deus, que diz para ele, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus dos teus antepassados, de Abraão, de Isaque, de Jacó, e desci para libertar o meu povo do Egito. E você vai ser o portador dessa libertação. Vai lá e diz para os israelitas, e você vai libertá-los em meu nome. E aí Moisés pergunta para Deus, escuta, eu vou lá, mas quando eu falar que o Deus dos meus antepassados me mandou até aqui para libertá-los, eles vão me perguntar, como é que chama esse Deus? E aí Deus responde, eu sou aquele que sou. Vai lá e diz a eles, Yahweh, eu sou. Yahweh é o tetragrama sagrado do judaísmo. Uma língua consonantal, e é formada pelas consoantes Y, H, W, H, que supõe-se que seja completada pela tradição oral pelas vogais A e E. Yahweh, Yahvé, porque significa eu sou. Então Deus é aquele que é. Deus é aquele que está presente no momento da criação. E isso vai trazer um problema filosófico relativamente complexo, que vai dizer da maneira como Deus se relaciona com a sua obra. E há dois pensamentos filosóficos aqui distintos, e uma terceira linha que a doutrina espírita vai adotar. E aí nós precisamos falar rapidamente do Deus transcendente à sua própria obra ou do Deus imanente dentro da sua própria obra. O Deus transcendente é a linha de pensamento judaico-católico e a gente imagina que é a única, porque nós estamos inseridos dentro dessa cultura judaico-cristã. Que vai dizer então que Deus é o Criador, um ser à parte da criação. Na tradição bíblica,
Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou e depois se ausentou do mundo, deixando a obra incompleta para que nós, os homens, a completássemos. Tikkun Olam, expressão do judaísmo, é um Deus à parte, porém é um Deus pessoal, que pode intervir e ser acessado. É um Deus transcendente, ele não se mistura com a sua obra, mas ele se faz presente, eventualmente mudando o rumo das coisas, interferindo. É um Deus pessoal. Paradoxalmente, é um judeu, Baruch Spinoza, que vai dizer que o judaísmo estava equivocado nessa construção. Deus não é um ser transcendente. Deus é imanente, ele está presente na própria criação. Ele vai ser excomungado, tanto do judaísmo, e vai ser expulso de casa. Mas ele vai defender que Deus está na natureza. Deus está em tudo. Deus está no homem, nos animais, na natureza. É a linha panteísta que nos aproxima, ou que aproxima o entendimento das religiões orientais. Deus na natureza, Deus em tudo e tudo em Deus. E a doutrina espírita, vocês devem estar se perguntando, como é que a doutrina espírita se posiciona diante dessa questão filosófica importante e profunda, de uma maneira híbrida? Porque quando nós lemos na questão 1 do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, essa linha é a linha espinosana do Deus que está na natureza, Deus, a natura naturans de Spinoza, a força criadora da natureza. Deus se faz presente em tudo, mas a doutrina espírita vai refutar textualmente o panteísmo nas questões 15, 16 e 17 do Livro dos Espíritos e vai dizer: não, Deus não é a criação, Deus não é o homem, Deus não é a natureza. No entanto, Deus se faz presente na sua obra. Notem que essa linha, meus queridos, é defendida mais ou menos por Immanuel Kant, um filósofo do século XVII, comecinho do século XVIII, que Herculano Pires, já citado, num outro livro extraordinário, O Espírito e o Tempo, vai dizer que o Espiritismo advoga um espiritismo panteísta à moda espírita, porque ele vai dizer que Deus é o Criador, mas se faz presente na natureza por intermédio das suas leis. Então, compreender Deus é compreender as leis divinas, que não é tarefa fácil, porque a humanidade vai evoluindo na sua compreensão de justiça, como a Denise já trouxe. Nós vamos tendo ideias que vão sendo elaboradas, e assim nós vamos refazendo o nosso entendimento e aproximando a nossa compreensão das leis divinas. Mas aí vem Jesus nessa história e vai apresentar Deus como Pai. Talvez a grande boa nova do Evangelho não seja nem a vitória sobre a morte na ressurreição, depois da crucificação. Talvez a grande boa nova que Jesus trouxe foi mudar a concepção da humanidade de Deus. Deus até então era visto como um juiz severo e justo, que punia os maus e compensava os bons. Deus apresenta Jesus como sendo um pai tomado de amor e pleno de misericórdia por nós, seus filhos e suas criaturas. E essa ideia é tão revolucionária que o evangelista João vai cravar lá na primeira epístola, capítulo 4, verso 16, que foi por intermédio de Jesus que nós conhecemos o amor de Deus. E aí ele vai dizer: Deus sujeito é verbo de ligação, amor, a essência do sujeito. Paulo, bebendo na mesma fonte, vai dizer que nada nos pode separar do amor de Deus, Romanos 8, 38 e 39. E Paulo, dentro de uma pegada
espinosiana, panteísta, vai dizer no Areópago para os gregos, para os atenienses, que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Ora, se tudo que existe vive e se move em Deus, e Deus é amor, então nada nos separa do amor de Deus, o que nos leva a um outro grande problema filosófico, que diz respeito a conciliar essas duas proposições com a realidade da vida. Porque se Deus é bom ou tão bom, por que a minha vida é tão ruim? É um livro muito interessante de um rabino, Benjamin Black. E o judaísmo tem muitos pontos em comuns com o espiritismo, e eu gosto muito desse autor. A vida humana nem sempre é agradável. Muitas vezes nós convivemos com dores e com sofrimentos. E como dizia o poeta dos escravos, Castro Alves, há 2000 anos te lancei meu grito. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Dizia ele em Vozes da África. Em que nuvens, em que estrelas tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que debalde desde então percorre o infinito. Onde estás, Senhor Deus, ante o sofrimento do ser humano escravizado, espoliado da sua família, da sua pátria, tratado como animal? Cadê Deus que não responde? Onde estaria Deus? Como conciliar essas proposições? A velha teologia não dá conta disso. Não dá conta. Porque aqui nós precisamos fazer uma pequena crítica à teologia cristã tradicional, que não vai entender que Deus, o existente, ele mantém uma relação voluntária com a sua criação. Ele fez porque ele quis. Deus não precisava ter criado nada, ele já estava lá há 15 bilhões de anos atrás. Ele vai criar porque ele quis e fez por amor. E aí, como é que nós vamos conciliar? A menos que você imagine o Deus como velhinho sádico que vai nos criar para nos destruir no inferno. Ou então nós precisamos ser capazes de conciliar essas ideias que são ideias necessárias em relação à compreensão da humanidade acerca de Deus. Deus, meus queridos, é o El Shaddai, o todo-poderoso Criador do universo. E esse todo-poderoso Criador do universo é também um Pai perdido de amor por nós e pelos seus filhos. E a doutrina espírita vai dizer, da questão 963, que ele se importa com cada um de nós, e vai dizer mais, que todas as leis do universo dão demonstração desse amor de Deus. Então, para entender isso, nós precisamos estudar profundamente. A doutrina espírita vai recuperar um conceito que está presente no judaísmo, mas esteve muito mais presente na humanidade. Foi abolido pela cultura, pela tradição católica, que, de certa forma, se apossou do cristianismo, que é a ideia da reencarnação. A única capaz de fazer essa conciliação e harmonizar esse Deus, que é o poderoso Criador do céu e da terra, com o Pai de amor, para que a gente possa deduzir amor e bondade, mesmo das situações dolorosas e sofridas da nossa vida. Meus queridos, isso é assunto para outubro, quando nós vamos falar acerca da reencarnação aqui no Sexta com Kardec. Portanto, fiquemos hoje com essa pequena retrospectiva acerca desse assunto tão vasto, tão amplo e tão importante, que nos diz tão respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia. Meus queridos, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Professor Paulo. Acabou com nós, hein, Denise? Brincadeiras à parte, mas veja como o assunto, né, dá para fazer seminário e